Olá, sejam bem-vindos à aula. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu comentário para que a gente possa aos poucos ir melhorando então essas aulas que são postadas aqui no canal para vocês. Hoje vamos falar sobre doenças transmitidas por alimento, tá? Então vamos falar primeiro de salmonelose. Sou o professor Gladson Carvalho, sou microbiologista, citologista e micologista. Então me sinto à vontade para falar de vários assuntos e ir postando aqui para vocês, ok? Vamos lá então. Aqui está o meu nome, o e-mail para contato, caso alguém queira tirar dúvida ou, enfim, sugerir alguma coisa, mudanças, é só escrever aí que a gente faz o possível para atender. Então, o agente da salmonelose é a salmonela, né? E a salmonela, ela apresenta duas espécies e cada espécie tem várias subespécies, com vários sorovários, ou seja, com várias cepas diferentes. Vejamos aqui, nós temos a salmonela entérica, que aparece nesse lado aqui da tela. Aqui do outro lado temos a salmonela bongori. A salmonela entérica apresenta várias subespécies que aparecem aqui para nós, dê uma olhada na setinha, como salmonela entérica 1, 2, 4, 3B, 6 e a 3A, que aparece aqui, ó, uma falha na nossa produção, com esse I pequenino aqui no meio, ok? Mas ela é 3A. Então todas essas são subespécies de salmonela entérica, que causam problemas tanto intestinais como problemas sistêmicos, como salmonelose, né? Bacteremia, infecção de corrente sanguínea. E para cada subespécie dessa, existem vários sorovários. Então, nós temos a salmonela entérica 1, ela tem 1478 sorovários, ou seja, são cepas diferentes dentro dessa subespécie. Na salmonela entérica 2, nós temos 498 sorovários. Na salmonela entérica 4, nós temos 71 sorovários. Na salmonela entérica 3B, 327 sorovários. E na salmonela entérica 6, 12 sorovários. Salmonela entérica A, 94 sorovários, né? Então esses sorovários correspondem às cepas diferentes que essas subespécies de salmonela entérica vêm a apresentar. E isso é determinado por reação antígeno-anticorpo em solução, no soro, né? O antissoro que a gente chama. Hoje também, graças a Deus, isso pode ser determinado por biologia molecular. E desse outro lado aqui nós temos 21 sorovários de salmonela bongori. Só para não esquecer, a determinação da salmonela é através de provas bioquímicas, que você pode fazer manual ou com equipamento, mas a subespécie, né, os sorovários, eles são realizados com antissoros ou biologia molecular. E hoje também nós temos o MALDI-TOF, né, que é uma metodologia baseada no peso das proteínas. Então chama-se princípio de espectrometria de massa, para fazer a identificação não só de salmonela, como de qualquer bactéria, ok? Seguindo, a bactéria salmonela nada mais é do que um bacilo gram-negativo. Como a gente pode observar aqui nessa prancha que acaba de subir, a prancha que eu falo é lâmina, né? Foto da lâmina. Então nós temos aqui, ó, bacilos gram-negativos, né? Eles têm essa corzinha rosa, eles são curtos e finos, né? E tem o formato de bastonete. Então são bacilos gram-negativos. Essa bactéria, esse gênero Salmonella, eles são fermentadores de glicose, porém não fermentam lactose e nem sacarose. Patologias que pode apresentar salmonelose, seja salmonelose entérica, seja salmonelose sistêmica. Então a salmonela entérica é aquela que vai te causar desconforto intestinal, com dor abdominal, apresenta febre algumas vezes, as tuas fezes apresentam muco sanguinolento, né? Então isso é característica da patologia ocasionada pela salmonela, que nós vamos chamar de salmonelose entérica. Mas existe também a salmonelose sistêmica, principalmente de corrente sanguínea, que nós vamos chamar de septicemia ou bacteremia. Para que ocorra a infecção, é necessário uma certa quantidade de bactérias a serem ingeridas no alimento.
Então nós temos aí, olha, entre 10 a quinta e 10 a nona unidades formadoras de colônia, para que o paciente possa desenvolver um quadro diarreico, um quadro de salmonelose. O que é o UFC? Unidade formadora de colônia, né? Então, 10 a quinta, 10 a nona unidades formadoras de colônia, e essa unidade formadora de colônia, ela corresponde a uma bactéria. Então, onde eu tenho 10 a quinta, eu tenho que 100 mil bactérias, para que isso consiga, então, ocasionar um processo infeccioso no paciente. Não é assim, tive contato com a salmonela e já vou adoecer, não é nada disso. A incubação demora de 6 horas a 2 dias após a ingestão, para você começar a apresentar os sintomas, né? E a doença é gastroenterite, que aparece aqui para você, ó. Gastroenterite, febre entérica e septicemia. Então é o que eu acabei de explicar para ti. Você vai ter desconforto intestinal, você vai apresentar febre e você vai apresentar diarreia. E na diarreia é importante se observar se existe a presença de muco e sangue. E essa presença de muco e sangue nas fezes, ela vai ocorrer devido à bactéria ser invasiva. Então ela vai promover erosão na parede intestinal. E aí dessa erosão, o resultado é a presença de sangue nas fezes. E está sempre acompanhada desse muco. Então, essa diarreia vai durar de 1 a 7 dias. Em alguns casos, né, eu diria até na maioria dos casos, isso se resolve espontaneamente. O perigo disso é cessar a diarreia, né, em torno de 1 a 2 semanas, e daí a bactéria migrar para a corrente sanguínea através de 2 processos que a gente vai ver ainda nessa aula aqui, que a bactéria utiliza para chegar a órgãos sistêmicos do organismo. Então a presença de sangue nas fezes, que eu já falei, vômito, dor abdominal, dor de cabeça também, o paciente apresenta, febre e tenesmo. Então, desses sinais e sintomas que a gente vê aqui, o que é mais estranho para nós é o tal do tenesmo, que está bem aqui, né? E o que vem a ser tenesmo? É um quadro que o paciente apresenta de vontade, urgência de defecar, dor nesse momento, já estando apresentando febre e, apesar do grande esforço para defecar, ele consegue muito pouco, consegue defecar muito pouco. Então esse quadro a gente chama de tenesmo, é característico em salmonelose. Mas isso só não caracteriza, não classifica, não define, não identifica a salmonelose de fato. Esses quadros aí, eles só são mais alguns fatores que vão somar para que a gente consiga então chegar à identificação, ao diagnóstico dessa patologia. A letalidade da salmonelose, né, a mortalidade da salmonelose ocasionada por salmonela entérica, ela gira em torno de 4 a 6%. E a salmonela duline, 15% mais ou menos. 40% dos pacientes infectados vão desenvolver septicemia, ou seja, vai desenvolver um quadro sistêmico. Pode ocorrer óbito em 30% desses casos. Tudo bem? Então é um número bem elevado de morte em pacientes acometidos por salmonela. Existe também a salmonela typhi, dentro desse quadro todo, é uma outra subespécie, que para essa a dose infectante ela vai ser de 10 a terceira, ou seja, 10 elevado a terceira ingestão de bactérias, você vai desenvolver um quadro que também começa pelo quadro intestinal e depois evolui para a sepse. A incubação da salmonela typhi para que comece a desenvolver a patologia gira em torno de 7 a 21 dias, também promovendo gastroenterite, febre entérica e septicemia. O quadro de tenesmo, que falei agora há pouco, né, ele é muito mais comum em febre ocasionada por salmonela typhi do que pelas outras bactérias. Então, como a salmonela typhi é uma causadora de febre tifoide, o paciente com febre tifoide, geralmente ele passa por esse quadro de gastroenterite com o tenesmo, como a gente falou. De 1 a 8 semanas é o tempo que vai durar o quadro da febre tifoide. E a letalidade aí é em torno de 10%. Existem outros parâmetros em laboratório que nos auxiliam a concluir o diagnóstico como salmonelose. Claro que só isso também não vai definir, precisa fazer os testes que a gente falou antes, de identificação das espécies. Mas o paciente com salmonelose entérica, ele vai apresentar, e até mesmo a sepse, ele vai apresentar um hemograma com uma discreta leucopenia e com desvio à esquerda. O que é isso? É
uma leucopenia, né, um número de leucócitos baixos circulantes no sangue, com uma grande quantidade de neutrófilos. Quando a gente faz a realização da leitura da lâmina. Nessa lâmina que sobe aqui, a gente observa vários leucócitos, tá? Então vê que são todos granulócitos, né? São polimorfos nucleares, e no citoplasma deles, eu vou apontar para você, aqui ó, onde corre a seta, a gente vê que tem o núcleo e o citoplasma está cheio de grumo. Isso são granulações tóxicas provocadas pela liberação de toxinas da bactéria no organismo do paciente. Então, como isso vai se refletir no hemograma, você acaba tendo a observação aqui de granulação tóxica mais ou menos grosseira. E essa célula que eu vou te apontar aqui agora é um bastão. Aqui, ó, tá? Nesse aqui também, aqui também. Então, o que vem a ser um bastão? Quem trabalha com hematologia sabe muito bem do que eu estou falando. Bastão é a penúltima fase de amadurecimento dos neutrófilos, que começa lá com as células blásticas, né? Depois vem os promielócitos, depois mielócitos, depois vem metamielócitos, depois bastão, e por último nós temos os neutrófilos multilobulados, que é o que a gente chama de segmentado. Então, antes que essa célula se torne segmentada, ela tem esse formato de C ou cajado, né? Aquele que aparece nas imagens da Bíblia, que São José usava e tal. Então, tem esse formato de C, né? Que a gente observa aqui. Então, são células da série granulocíticas que se apresentam em grande quantidade num quadro de salmonelose, apesar do paciente apresentar uma discreta leucopenia, que é uma baixa do número de leucócitos. Isso nos ajuda bastante a direcionar o pensamento no sentido da salmonelose. Aqui essa outra lâmina mostra células com a mesma característica. O hábitat dessas bactérias é o meio aquático, é o ambiente, né? Como ela chega ao ser humano? Através de alimentos mal preparados e de água não tratada. Então, nas imagens que nós vamos ver agora, a gente vai ter uma noção de como que isso acontece. A partir do ambiente, do meio aquático principalmente, as aves elas podem se alimentar, né, nesse ambiente, beber a água contaminada, e com isso a bactéria já fica no interior dessa ave, e quando ela no processo de produção dos seus ovos, né, da postura, como a gente chama, esses ovos eles já serão postos contaminados por salmonela. Aqui há um grande perigo, é que se você pegar esse ovo para fazer a maionese caseira, para lanchonetes, que ela não é consumida toda no mesmo dia, né, e não conservada a uma temperatura bem fria, se esse ovo estiver contaminado, essa bactéria vai se proliferar nessa maionese. E se tu tinhas uma bactéria em torno de 2, 3 horas, você vai ter aí milhões de bactérias, né? Então aumenta a dose infectante, né, a quantidade de bactérias nesse alimento, e quando você ingere, se ela estiver lá acima de 10 a terceira ou 10 a quinta, você provavelmente desenvolverá o quadro de salmonelose entérica e posteriormente, se não tratado, o quadro de salmonelose sistêmica. Com a água também não tratada, trata-se os alimentos. Aqui há um perigo menor porque eu coloquei na foto aqui carne, né? Frango, carne e peixe. Se esses alimentos forem bem preparados, o calor vai eliminar essas bactérias, porque a parede delas não resiste, vai acabar se rompendo e você não tem problema, como teria se fosse o caso da contaminação do alimento aqui ser por estafilococcus ou bacilos sérios. Então esses, ao serem mortos, terem a parede rompida, eles liberam no alimento que você vai ingerir as toxinas internas deles. E elas resistem a uma temperatura muito alta, acima da temperatura de cozimento que nós conhecemos. Então ela acaba ficando viável para te gerar problemas. Daí você tem vômito, diarreia, dor de cabeça, náusea, enfim, esse mal-estar todo, mas não relacionado à salmonela. E sim a outras bactérias que a gente pode tratar em outras aulas aqui. Mas assim, se for ingerido cru o alimento e for tratado com água contaminada, você fatalmente irá desenvolver o quadro de salmonelose. Tanto a água quanto esses alimentos, eles vão chegar aos animais e ao humano. Todos esses animais que tiverem contato com o alimento tratado com essa água ou beber dessa água contaminada, não tratada, né? Ele vai ser então um reservatório de salmonela. Ele vai ser um dispersor de salmonela na natureza. E ao defecar na natureza, quando chove,
essa água então corre para os rios, não é isso? Vai encher lagos e rios, então os lagos e rios acabam se tornando reservatório dessas bactérias. Aqui a setinha devolvendo a salmonela para o lago. Então é uma doença, né, de veiculação hídrica, contaminação oral fecal, porque você se contamina, depois defeca e isso volta para o ambiente. E como que vai ocorrer o mecanismo de patogenicidade dessa bactéria? Veja bem aqui, nós temos antígenos capsulares, K, LPS, o que é isso? Lipopolissacarídeo. Então, esse lipopolissacarídeos, eles estão presentes no antígeno O, que fica na parede da bactéria. Esses antígenos aí, eles têm a finalidade de se ligar e invadir a célula hospedeira, gerando então o quadro infeccioso. Tem também nas salmonelas o antígeno flagelar. O flagelo da bactéria, né, que é responsável pela locomoção da bactéria, ele alberga o antígeno flagelar. Nós temos uma aula de salmonelose também voltada para laboratório. A gente vai explorar melhor isso. Mas é importante saber como ocorre a infecção a partir dessa bactéria. Saber que esses dois antígenos são os responsáveis pela invasão das células. Então, citotoxinas também estão presentes, né, que vão lesionar nossas células. Vem aqui, heterotoxinas, todas mediadas por plasmídio. Então, tudo isso daqui vai atuar simultaneamente para poder invadir o teu tecido e promover a doença. E começa assim, ingestão da bactéria, proteínas de superfície da bactéria se ligam à fibronectina, né, na superfície, na parede das nossas células. Isso resulta em colonização do seco intestinal, fazendo com que ocorra uma excreção prolongada de salmonela, de micro-organismos, e o paciente, então, ou animal, fica dispersando isso na natureza, porque elas chegaram a essa parte do intestino, que é o seco, e aí elas vão aumentar a colonização delas, vão se proliferar, fazendo com que agora o organismo passe a liberar por um tempo mais prolongado essa bactéria no ambiente. Ainda falando do mecanismo de patogenicidade, adesinas, lipopolissacarídeos, se ligam à mucosa intestinal, nos enterócitos, e estimulam a produção de interleucina 8, que é um fator inflamatório. Resultado é a inflamação com o aumento da liberação de prostaglandina, que por sua vez aumenta também a produção de adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase reduz a concentração de sódio e aumenta a liberação de cloro. O resultado disso é o processo diarreico. Então é dessa forma que a salmonela vai atuar para desenvolver na gente os quadros diarreicos. De novo aqui, a salmonela produz essa enzima aqui chamada de lipocalina e salmoquelina, principalmente a salmoquelina. A microbiota intestinal reduz então o sulfeto de hidrogênio, dando origem a tiosulfato. O tiosulfato é reduzido pelos neutrófilos, liberando oxigênio e originando tetrationato, que é um aceptor de elétrons. A salmonela tifimúria, que é outra subespécie, induz a fagocitose em macrófagos não ativados, ou seja, elas habilitam esse macrófago a fagocitarem elas próprias. E também vão induzir a apoptose, a morte, dos macrófagos ativados. Por eles estarem ativados, eles iam fagocitar essa bactéria e destruir. Como ela é inteligente, ela dribla isso, ela mata o que está competente para destruí-la e vai induzir a fagocitose em outro que não está habilitado a isso. Então ele acaba agora sendo um reservatório dessa salmonela e com isso ela chega ao baço e fígado. Então daí cai na corrente sanguínea gerando o quadro de salmonelose. Isso é uma das vias que ela utiliza para chegar a órgãos sistêmicos. E o resultado disso é a infecção sistêmica. Outra forma que ela usa, salmonela tifimúria, ela vai se ligar direto a um fagócito, independente de habilitar ou desabilitar qualquer um deles. Ela vai se ligar a ele, resultando na produção de integrina, CD8, e com isso ela migra direto do lúmen intestinal para o baço, fígado, indo direto para a circulação sanguínea. Então ela tem essas duas formas de chegar lá para fazer a infecção, depois que passa por todo aquele processo de ingestão e multiplicação. O tratamento dela com antibióticos, se usa cefalosporina de terceira geração, quinolona, cloranfenicol, enfim. Tem alguns remédios que podem ser utilizados, mas nas nossas aulas nós não indicamos tratamento. Nós deixamos isso a cargo médico. Nós nos detemos mais à questão laboratorial e comunitária, seja a comunidade acadêmica ou a comunidade leiga, mas no sentido terapêutico,
isso nós deixamos a cargo do médico. A reposição de líquido e eletrólitos também vai ajudar nessa cura, no restabelecimento desse paciente. Afinal de contas, com a diarreia, ele acaba desidratando, né? E vai precisar então fazer reposição de líquido e eletrólitos, além do uso de antibióticos, para que possa então debelar a infecção pela salmonela. A prevenção, pessoal, está dentro do pacote higiene. Então, boas práticas de higiene, saneamento, né, água tratada, esgoto com destino adequado, não jogado aí nos nossos rios, porque a bactéria vai junto e ela acaba agora sendo um habitante desses ambientes aí, tá certo? Então é preciso que ocorra um bom tratamento do lixo e da água para que a gente tenha uma boa saúde nesse sentido. Não só a salmonela, pessoal. A gente vai falar aqui ainda sobre shigella, sobre parasitas também, e que todos esses micro-organismos, se nós tivéssemos um bom sistema de saneamento básico, o Brasil estava livre dessas patologias. Ela está distribuída na natureza, na água, né, alimentos, animais de sangue quente e animais de sangue frio também se contaminam nesse ambiente que é reservatório da salmonela. Sobre a salmonelose, era isso que tínhamos para falar. Nós temos uma outra aula sobre a identificação laboratorial da salmonela, ou seja, o diagnóstico laboratorial da salmonelose. Aqui era para dar uma informação geral, tanto para estudantes quanto para profissionais de saúde e para pessoas que não são da nossa área, mas que precisam estar informadas para resguardar a saúde de suas famílias também ao preparar os alimentos. Meu nome, já falei, professor Gladson Carvalho. Eu te peço, te inscreve no canal, nós precisamos de mais inscritos para poder manter esse canal funcionando. Como já falei em outras aulas, aqui nós trabalharemos tanto com fungos, questão da micologia, quanto bactérias, seja de ambiente hospitalar, de ambiente comunitário e também citopatologia. Então aqui a gente vai poder ter informação também sobre preventivo de câncer e outros assuntos. Nós estamos abertos a sugestões, tanto de melhoria das nossas aulas, quanto sugestão de novos assuntos que a gente possa ir tratando aqui. Então, grande abraço, agradeço a você por estar nos acompanhando. Lá no Instagram também tem lá o professor Gladson Carvalho, então pode seguir a gente por lá, porque algumas aulas a gente anuncia lá primeiro, aí você vem no canal depois, se inscreve e assiste. Nós te agradecemos. Um abraço.